Bem, nós estivemos estudando sobre sistemas gerenciadores de banco de dados, né? Na verdade, desde dados, né? O que é um dado, depois o que é uma informação, e os sistemas gerenciadores de banco de dados. Neste caso, nós estudamos o MySQL, né? Que é um bastante comum atualmente, e viemos estudando desde a instalação do sistema gerenciador de banco de dados, a instalação de ferramentas para trabalhar com esse sistema, no caso o Workbench, que eu até deixei aberto aqui, foi a ferramenta que nós mais utilizamos para o gerenciamento tanto dos dados quanto do próprio sistema, né? E estudamos o contexto disso tudo, como são esses sistemas gerenciadores de bancos de dados, especificamente o relacional, né? Aí trabalhamos com o Create, ou seja, como criar as tabelas num sistema gerenciador de banco de dados, como fazer consultas, né? Na verdade, como inserir dados primeiro, depois como fazer consultas, como alterar os dados e como excluir os dados, o nosso CRUD. Né? Então, nós criamos o esquema e depois estudamos as operações que podem ser feitas nas tabelas deste esquema, né? Ou nas entidades. Estudamos também sobre diagramas, né, de entidades e relacionamentos, que é uma maneira visual de perceber esse esquema do banco de dados, ou seja, por aqui é muito mais fácil entender ó, que uma pessoa depende da cidade, que depende do estado, observarmos as relações, como é que elas acontecem, né? Ó, relações de um, de um para vários, de vários para vários, enfim, esses esquemas, eles, ou melhor, esses diagramas, eles facilitam muito o entendimento de como é que as informações estão armazenadas. Daí nós estudamos sobre regras de integridade, ou seja, eu não posso cadastrar uma pessoa se eu não cadastrar a primeira cidade, não cadastro a cidade se o estado não tiver cadastrado, que por sua vez tem que estar cadastrado o país, ou seja, há uma série de regrinhas de integridade que são facilidades, né, que o sistema gerenciador de banco de dados provê, ou seja, eles fazem o sistema gerenciador faz essas verificações para que o programador não tenha que se preocupar com tudo isso. Então, o programador, muitas vezes, ele está focado em apenas uma entidade. Por exemplo, eu estou fazendo o cadastro de clientes, né? Eu vou fazer uma janela para fazer o cadastro do cliente. E daí ele não tem que se preocupar que cliente tem que ser pessoa, que tem que ter cidade, estado, país, enfim. Ele está focado aqui. E se ele fizer algo aqui que viole essas regras, o próprio gerenciador de banco de dados vai sinalizar, por meio de um erro, né, que está faltando alguma coisa. Então, estudamos bastante sobre essas regras de integridade. O que mais? Os tipos de relacionamentos, né? Até mencionei há pouco, um para vários, vários para vários. Depois vimos questões de chave primária, chave estrangeira, chave primária composta, né? As diferenças entre chave não identificada, aquela que é uma chave estrangeira e não faz parte da chave primária, ou uma chave primária, perdão, uma chave estrangeira identificada, em que ela é chave estrangeira, no caso aqui o produto é de produto, e faz parte da chave primária desta tabela. Então nós estudamos isso também. Deixa eu ver o que mais. Constraints, né, que tem default, tem campus generated e assim por diante. Aí já, depois disso, falamos de formas normais, que são maneiras de se olhar para as tabelas e para os dados e reorganizar e dividir em outras tabelas para que os dados fiquem atômicos, ou seja, não haja redundância de dados, facilite a digitação, facilite o acesso, diminua a quantidade de espaço necessário para armazenar os dados. Então falamos disso também. Falamos um pouco sobre projeto de banco de dados, aí já com alguns comandos um pouco mais avançados, com triggers, né? Existem ainda storage procedures que eu não tenho tempo neste curso para detalhar. Então, alguns sistemas gerenciadores de banco de dados, como o Oracle, por exemplo, eles têm uma linguagem embutida no próprio sistema gerenciador de banco de dados, o que torna possível que você faça, por exemplo, a tela e todo o acesso ao banco de dados. As coisas parecem ser uma só. São separados, obviamente, mas funcionam em conjunto. Falamos de diferentes tipos de bancos de dados, para que vocês soubessem que o relacional não é único. Então, vocês têm lá por MongoDB, Redis, enfim, tem vários sistemas gerenciadores de bancos de dados, cada qual é específico para um tipo de aplicação. Finalmente, falamos mais sobre o projeto, né, de banco de dados. E eu espero, né, que vocês sejam capazes de, ao concluir esse curso, consigam se submetido, se esbarrarem em um problema, ou se alguém pedir para vocês como seria possível armazenar os dados para uma determinada atividade, né? Até o último exercício que eu coloquei foi de uma hamburgueria. O meu amigo tem uma hamburgueria. Como que eu faço um banco de dados para armazenar os dados dessa hamburgueria? Né? Então, eu espero que vocês já sejam capazes de começar
e vão errar, porque isso é natural. É como um programa de computador que sempre pode ser melhorado, mas eu acredito que vocês sejam capazes de criar o esquema, de popular esse banco de dados e estejam preparados para que no futuro próximo, né, possam usar uma linguagem de programação para acessar esse banco de dados e daí com facilidades, né, mostrando de maneira bem mais agradável para o usuário como acessar esses dados e como manipular os dados por meio de um sistema gerenciador de banco de dados. Então, o foco do curso todo é na usabilidade, ou seja, é pôr a mão na massa, é fazer acontecer, né? É claro que ninguém está pronto para ser um administrador de banco de dados apenas com esse curso. Ele é introdutório, é para conhecimento geral. E aí, a partir do primeiro degrau, nós subimos para o segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Então, quem gostar do assunto e quiser se aprofundar, pode começar a estudar mais sobre sistemas gerenciadores de banco de dados. Nesse caso, ainda pode escolher um específico, né? Relacional, não relacional, enfim. O campo de estudo é muito vasto e as possibilidades são infinitas, né? E é isso. Esse é o vídeo de encerramento deste curso. E vamos trabalhar, vamos armazenar os dados, porque o mundo atual ele é totalmente baseado, né, em informações, em conhecimento, e esse conhecimento está armazenado em bancos de dados. Então não tem como fugir desse assunto, seja você da área que for.